Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler os versículos 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, que eram as pessoas que habitavam a cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, uma província romana muito famosa por ser um grande polo comercial. Nesta carta enviada ao povo da região de Tessalônica, há diversos preceitos cristãos de grandioso valor, os quais nos servem até hoje. Tais preceitos não se perderam no decorrer da história, amados, porque sabemos que a Bíblia é a própria palavra de Deus para com o seu povo. Existe um versículo na Bíblia e sobre a Bíblia que eu gosto muito de ouvir e falar e meditar sempre, e que essa palavra tem poder. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amados, faz um tempo que eu venho sendo tocado a falar sobre como somos diariamente ingratos para com nosso Pai Celeste em não reconhecer todas as bênçãos que recebemos de Deus todos os dias da nossa vida. O versículo que nós lemos, versículo 16 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz o seguinte: diz, regozijai-vos sempre. Regozijo significa alegria, festa, satisfação, contentamento. Logo, regozijar é o verbo, é a própria ação, que significa alegrar-se, significa festejar, ficar feliz, contente. Este versículo é uma ordem, amados, é uma espécie de mandamento, não para ser cumprido como um fardo, uma coisa que devemos fazer por obrigação, mas é um mandamento no sentido de que devemos buscar a alegria no viver uma vida sem nenhum tipo de medo, por termos um Deus que podemos nos apegar a Ele e buscá-lo sempre, porque Ele existe, o nosso Deus é verdadeiro e nos ouve a todo e qualquer momento. Não bastasse a orientação para que nós nos alegrássemos, há uma determinação que ela é temporal no versículo, sobre quando devemos nos alegrar, em que momentos da nossa vida nós devemos ficar contentes e satisfeitos com Deus. E este tempo é sempre, isto é, em todos os momentos eu me alegrarei em meu Deus. Como as pessoas da igreja são ou deveriam ser alegres, não é mesmo, amados? Quando chegamos de manhã na escola dominical, durante o cumprimento, às vezes por não ter se visto durante a semana, a gente se alegra ao ver o irmão. Ou durante o momento do louvor, sorrindo, nós olhamos para o nosso irmão louvando no momento da adoração, ou mesmo quando termina o culto, temos os momentos dos cumprimentos. Nós vivemos numa comunhão frequente. Eu não estou aqui querendo dizer que a vida é um mar de rosas, amados, mas que Deus nos orienta a sermos sempre alegres, porque nós podemos confiar em um Deus que é maior do que tudo, maior que os problemas, maior que o medo, maior que as dificuldades. Além disso, as pessoas que carregam Deus no coração exteriorizam a alegria sem sair gritando por aí que é crente. As pessoas no trabalho, as pessoas da sua faculdade, as pessoas na rua onde você mora, elas se perguntam, mas por que essa pessoa está sempre sorrindo? Amados, eu aprendi nessa vida que nós devemos nos alegrar com as coisas simples da vida, meus amados. É uma forma de retribuir essa alegria, é agradecendo o próprio Deus. O versículo seguinte diz orai sem cessar. Ora, orar sem cessar, sem parar, significa que você pode estar conectado com Deus durante todos os dias da semana. Você pode buscar a Deus, amado, quando se levanta pela manhã. Logo que você abrir o olho, você pode agradecer Deus, obrigado. Ao sair de casa, no metrô, no ônibus, no trabalho, lá na sua mesa, você pode estar dando glória por alguma coisa que aconteceu durante o dia, durante o seu horário de almoço. Você pode estar agradecendo pelo seu alimento, pela oportunidade que você está tendo de almoçar. Você pode orar a Deus no caminho da sua casa. Você pode orar a Deus no trânsito, ao chegar
pedindo orientação todas as vezes que você for ler as Sagradas Escrituras. Nós devemos orar a todo instante, mas infelizmente nós não temos esse hábito. E você se pergunta, mas orar por quê? Meus queridos, como dito, muitos são os motivos que nós temos para orar para Deus. Deus é o nosso Pai e por meio de Jesus Cristo, que nos redimiu dos pecados em sua cruz, nos tornou co-herdeiros e filhos. Somos filhos de Deus e deste modo somos totalmente dependentes do nosso Pai eterno. E este quer cuidar de nós. Eu creio que para Deus não há limites, pois o nosso Deus é um Deus do impossível, que todos os dias Ele nos cuida, Ele nos protege, nos ama. Nós devemos ser gratos por tudo isso, por toda essa situação. A oração, ela não serve somente para pedir um carro, pedir uma casa, pedir um emprego melhor do que aquele que você já tem, pedir uma promoção, uma viagem, um namorado, um marido. Amados, a nossa relação com nosso Pai é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e é só por causa disso que eu já deveria ser mais do que grato. Deus nos amou sendo pecadores, não se esquecendo de que Ele odeia o pecado. Deus nos amou cheio de defeitos. Mesmo nós temos uma vida de mentiras, uma vida de cobiça, de vaidade, maldade, Ele enviou o Seu único Filho para nos resgatar. Quantos são os motivos para sermos gratos a Deus? Nossas orações, elas deveriam ser mais repletas de agradecimentos do que pedidos. De manhã, amados, como eu gosto de acordar, meus queridos, dizer no meu íntimo, bom dia, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Senhor da terra. Bom dia, Jesus, Senhor amado que me livrou dos pecados para que eu tivesse acesso ao Pai. Bom dia, Espírito Santo, que sempre nos consola, nos auxilia e intercede diariamente em cada oração, com gemidos inexprimíveis. Olha, como é bom eu abrir os olhos, enxergar e pensar que Deus me concedeu mais um dia de vida, que eu estou respirando, que eu posso me levantar, ter água limpa para lavar meu rosto, poder pôr uma roupa para sair, para trabalhar, dizer bom dia para minha mãe, dar um beijo para ela sorrindo, dar um bom beijo e um abraço no meu pai. Poder ver que minha família foi inteiramente abençoada, porque não fui somente eu que pude levantar para trabalhar. Às vezes os meus irmãos já saíram. Como é bom poder sentar-se à mesa e poder escolher o que comer de manhã durante o café. Como é bom chegar no trabalho e ter um local de fonte de pão, um local onde eu possa retirar o meio de pagar as minhas contas, lá desempenhar um bom serviço, ser um exemplo em que, sem reclamação, nós devemos dar o exemplo, fazer algo digno de elogio do nosso chefe. Na hora do almoço, poder se sentar, comer coisas boas, coisas gostosas. Quem tem ticket vai no restaurante, dá glória a Deus, vai lá no La Carte ou vai no self-service, escolhe aquela infinidade de alimentos. Quem não pode, leva a marmita, que é aquela comida feita com tanto carinho pela sua mãe, sua avó, seu pai, ou se foi você mesmo quem fez. Mas Deus te deu condições para que você tivesse aquilo. Quando podemos ajudar o próximo com um copo de água, um prato de comida. Obrigado, Deus, por me dar condições de poder fazer o bem por meu irmão. Amados, posso à noite chegar em casa e ficar muito alegre e dizer também obrigado, Deus, por eu ter chegado aqui em segurança, porque nenhum mal ocorreu no caminho. Ver que todos os seus familiares estão em casa vivos para te dar um abraço e te fortalecer para o dia seguinte. Não há nada mais gostoso do que ser recebido pela família, amados. Muitas mães ficam na sacada, no portão, na janela, na esquina, enquanto os filhos não chegam da escola, da faculdade. Outros são mais zelosos, vão até o ponto de ônibus buscar na esquina, buscar os filhos. Filhos grandinhos já. Não porque são mimados, mas porque é isso, amor, amados. É cuidado, é zelo. Eu sou muito grato a Deus por ter uma família amada assim. Na hora de dormir, se estiver verão, eu posso pôr aquela roupa limpinha, fresquinha, aconchegante. Se estiver frio, aquele friozinho, eu posso dar graças a Deus por ter um cobertor, um edredom para me cobrir. Amados, muitas são as bênçãos. Quantas coisas Deus tem nos dado todos os dias. Para mim,
para você, para sua família, para minha família. E o último versículo lido, ele complementa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo e em todas as coisas. Em Cristo Jesus, seu Filho amado, nosso Deus Pai se alegra. A palavra de Deus registra que o homem foi criado para duas coisas. O motivo, a razão, a finalidade de Deus ter criado o homem é para sua honra e glória, ou seja, para que nós glorifiquemos um Deus soberano que nos fez existir, nos dando vida. O segundo motivo foi para que nós pudéssemos nos alegrar nele para sempre, amados. E é por isso que a vida que ganhamos é a vida eterna e não a razão para que nossa alegria não possa começar nesse mundo. Durante cada dia dessa caminhada, orando, buscando a Deus em todos os momentos, agradecendo Ele por cada bênção e se alegrando. Vamos manter uma vida de alegria, uma vida de gratidão. Uma vida de oração incessante e com intimidade com Deus. Esta mensagem que eu queria deixar essa semana para vocês. E eu deixo um grande abraço e uma semana abençoada. Amém, amados? Deus abençoe você e a sua família e tenha uma ótima semana. Abraço.